Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Causcast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo e vem aqui trocar com vocês sobre coisas que têm feito a nossa cabeça. E olha, não faço isso sozinho, mas sempre muito bem acompanhado de uma trupe. Marina Roalha, que é sócia lá no grupo, veio. Oi, Marina. Olá. Cheguei. Bom que você tá aqui, né? Sempre. Thaís Farage, especialista em consumo feminino, domina como ninguém nesse país o assunto das comunidades e como é que marcas podem organizar esse processo todo, também está por aqui. Olá! E além disso, né, Marina, sabemos bem que ela não sabe só na teoria esse negócio de comunidade, não. Ela organiza a sua própria comunidade há décadas, né? E faz isso como ninguém. Tem uma newsletter, né? Tem a News e ela dá dica pra marcas, consultoria pra marca fazer comunidade. Isso. Na verdade, eu acho que ela faz um chá e revelação, porque a marca acha que tem comunidade, ela chega lá e fala, então. Comunidade tem, Comunidade tem não é o Joe, né? Porque é uma newsletter das mais bombadas nesse país. Se você não segue, a newsletter de Thaís Farage no Substack. Como é que é o nome, Thaís? É porque eu sempre lembro do seu nome, No não lembro News, Bad News? No News, Bad News. Ó. No News, Bad News. É a newsletter mais bombada desse país hoje, nos principais rankings de tudo quanto é lugar. Você entra lá, quer saber sobre comportamento, sobre tendência, sobre aquilo que vai vir, o que as marcas precisam fazer, o que elas não estão fazendo. É tão bombada que a newsletter é formadora de opinião, tu sabia? Gente, eu comprei esse publi hoje, hein? Hoje custou caro esse publi. Vamos mandar o boleto depois. Quando ela fala um negócio, as marcas falam, Thaís Não, Farage mas é verdade. falou. Thaís Farage falou. E aí, minha filha, liga lá, é um negócio. Ai, mas é muito legal o Substack, gente. Eu vim aqui pregar a palavra do Substack. Tem o newsletter, leiam. Quando ela me liga, às vezes ela me liga e fala assim, ô Michel, eu acho que você devia fazer tal coisa. Eu disse, Thaís, eu tô esperando um dia que você diga assim, Michel, deixe de fazer uma coisa. Apaga um trem. Porque um dia ela me falou, Michel, tem que fazer a newsletter. Gente, tem que fazer a newsletter, Michel. Vai sair, não tá saindo, Marina? Estamos desenhando ali Já temos o jeito conteúdo, dele isso. Só Vai superar a minha, vai ser tranquilamente. muito boa. E já aviso que tem É mesmo? boa. Vai boa. Porque estamos ralando. Tem povo que sente falta de dado, vai ter gráfico, vai ter análise, vai ter autor, vai ter antropólogo, que o povo ama quando você cita antropólogo, então... É mesmo? Mas é que newsletter é indo. muito legal. É um espaço raro que a gente tem hoje na internet para aprofundar um pouco mais os temas e, ao mesmo tempo, ter espaço para ser autor, né? Assim, para ter autoria, para não ser genérico. Eu sigo eu sigo a do Boa Noite Internet também, do Cris Dias, que fala pra caramba de novas tecnologias. Eu sigo o Garance Doré, que você me disse que é uma boa newsletter pra entender formato. Eu sigo da nossa querida Sociology of Business, né? Que é amada por todos, né? Gente, amo Catita, ela. nossa querida Catita, Também que nos tem. ajuda aqui, ela ama a Sociology of Business. Eu amo. Você que me apresentou, eu nem sabia quem era. Ela é uma gênia e eu acho que se a gente no Brasil tivesse lendo mais Sociology of Business e menos reporte genérico, a gente tava melhor. Não, mas é sério, porque a Sociology of Business, ela é muito o que a gente acredita, assim. Ela sempre traz uma teoria, um pensamento, alguma coisa da sociologia, uma coisa da ciência social pra embasar um consumo, um comportamento, uma tendência. Não é um negócio assim, cai um raio na cabeça, sabe? Você gosta também, né? Você tinha esse negócio de newsletter antes da moda, before it was a trend, né? Eu gosto de news. Eu gosto. E é bom tirar um dia, assim, aí dar aquela varredura, vou lendo, vou salvando um monte de link. E aí você vai criando ali tuas favoritas. Mas eu realmente acompanhava, assinava várias, mas a experiência do Substack, depois ela pregou a palavra, tem essa coisa de meio que uma rede social antiga, meio um Tumblr dos nerds, assim, que ela é muito gostosinha de navegar. A coisa do texto. E aí eu fui agora entendendo a experiência de descobrir outras news, pelo que tem um feed ali, um scroll do Substack. É bem legal. E sai treta, gente, dentro de news, sai, né? Às vezes. A treta do Substack, vou trazer essa fofoca, então. Dessa semana, é o que não é literatura. Aí tá todo mundo assim, né? Não, e eu até postei, fiz um notes, que é tipo um Twitter lá do Substack. Até postei, falei, gente, que treta maravilhosa, porque eu não sei absolutamente nada sobre isso. Eu sou incapaz de definir o que é o que não é literatura, então eu fico só acompanhando, sabe? Fulano falou isso, vou pensar. Fulano discordou, vou pensar. Que maravilha, porque aquela senhora, professora da USP, né, disse que a Annie Ernaux e isso. Tamara Assunção, e mais alguém que eu já não lembro o nome, Eduardo Luiz, sei lá, não eram Eduardo Will, Itamar Vieira, a Annie Ela falou da Ernaux. Ferrante também. E é da E a Ferrante, era Ferrante, Não era Eduardo Luiz e a Annie literatura. Ernaux não eram literatura, eram interessantes. Não, e aí foi muito bom, porque aí a Tati Bernardi falou que ela era Ela escreveu uma uma coluna. pseudo-intelectual. Aí o Substack falou, gente, pode discordar da mulher, mas a mulher é uma intelectual, vai, catedrática da universidade, assim.
Vamos xingar de outra coisa. Que É maravilhosa maravilha. essa polêmica. Que gênio esse negócio, né? E aí, todo um debate no outro dia, eu também fico igual a você nesse negócio. Porque aí uns dizem, não pode porque é literatura. Aí literatura tem que estar preocupado com a forma. E Itamar Assunção... Assunção não, né? Vieira. É Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Assunção Júnior. é outra pessoa. Itamar Vieira Júnior, Ani Ernaux e a Ferrante estão preocupados com conteúdo. Aí a Noemi Jaffe, que eu adoro, né? Que agora acabou de publicar um livro, disse... Mas não tem como a gente expor o conteúdo sem forma. Putz, aí você fica assim... cada um que fala um negócio... Ele tem um ponto, né? Eu fico exatamente assim, sim, não, sim também. Não, vou pensar. Eu acho maravilhoso não ter opinião, gente. Eu amo não saber. E nos últimos tempos teve alguma treta que vocês não conseguiram acompanhar? Eu agora tô assim. Todo dia. Essa do Felca, quando vi que o vídeo tinha 50 minutos, não tinha? O vídeo é longo. Eu falei, eu não vou assistir isso. Eu vi em duas partes. Eu vi trechos no Twitter. Não dava, gente. Aí depois Ítalo. Aí quando eu entrei lá no... O Ítalo, eu falei, não dá pra acompanhar que é Ítalo. Ali eu li, li uma matéria de jornal que dizia o que Ítalo fazia. É muita coisa, não consigo acompanhar tudo. Eu tô nesse clima, assim, a gente voltou lá em casa a assinar jornal de papel. Quais jornais vocês estão assinando? A gente assina a Folha, acho que Folha. E não ficar triste quando chega aquela folhinha assim? Minúscula. Sofrida. Gente, é muito. Dá vontade de Mas chorar. tem duas razões pra mim, para assinar de papel. Primeiro, que de fato eu perdi, gente. Assim, em algum momento eu falei, gente, eu não sei mais o que tá acontecendo, sabe? Eu preciso de um norte, eu preciso me agarrar em alguma coisa. Eu me agarrei no jornal de papel, literalmente. Uhum. E segundo, porque tendo 3 crianças em casa, eu comecei a achar que era importante que eles vissem a gente lendo coisas de papel. E aí é isso, a gente lê jornal, os meninos perguntam, a gente mostra as coisas pra eles. Virou um negócio também, assim, parte da educação. Essa geração não deve saber ler jornal, porque eu lembro que a gente aprendia na escola, né? Como o jornal, a divisão, o que era o segundo caderno. Sim, verdade. E eles não têm essa referência, né? Então... Não. Eu acho que tem um papel importantíssimo no jornal, que ele te dá hierarquia de informação, né? Sim. Você sabe o que é a coisa mais importante e a coisa menos importante daquele dia. Mas o jornal, pra mim, virou uma hierarquia de informação per se. Isso. Hoje em dia, assim. Então, se tá no jornal... digital tira da gente. Se tá no jornal, eu presto mais atenção. Se não tá no jornal, eu espero... Os jornalistas vão dar um corte nisso aí, porque isso é maravilhoso. Para isso que serve um jornal, né? Mas é verdade, e o poder da mídia tava aí, né? O poder da mídia tradicional tava aí, que a internet derruba isso. Mas é legal. Eu passei muito tempo me informando digitalmente e eu seguia muita conta no Instagram de informação, eu ainda sigo, tipo a Sadi. Eu ainda tenho pessoas que pra mim são importantes, a Natuza, que eu sigo pra não perder nada. Eu ainda entro nos portais pra ver as notícias, mas chegou pra mim, eu tô vivendo um momento que eu de fato sinto que eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu tô sempre atrasada, eu sempre perdi alguma coisa. Então, eu de fato, eu preciso ter o jornal. Assim, o jornal me guia do que é importante e do que é menos importante. Olha a responsabilidade, hein, jornal? Sabe que tem um conceito agora que é o infofluencer, né? Que agora a gente vai direto na pessoa, né? A pessoa vira um canal e a gente tá confiando mais nele. É isso. Ela deixou de ser influenciadora do jeito que ela não queria mais ser. Sim, né? E ela virou infofluencer. Você é isso, a newsletter é isso. Você faz uma curadoria de informação, põe o seu ponto de vista sobre aquilo. Mas se a pessoa é do Substack, ela pode ser influencer? Ih, já vai querer sair já. Aí, tá que nem a literatura. O que é um influencer? Vamos ter que debater, né? Afinal. Mas olha, essa confusão toda que você tá vendo aí agora, do que pode, o que não pode, o que é legítimo de ser lido, o que não é, ou a todas as tretas que você é obrigado a acompanhar agora para dar conta dessa loucura que virou o mundo, não é só culpa sua, nem é culpa da cultura, é culpa da transformação que o mundo tá vivendo, né? Tem um relatório muito legal do Global Trends 2025, promovido pela Ipsos, né? Essa grande empresa aí de pesquisa global. E ela vai mostrando que 8 em cada 10 cidadãos espalhados pelos mercados globais sentem que o mundo está se movimentando de uma forma tão acelerada, que não está dando tempo de ver, não está dando tempo de entender, não está dando tempo de ler tudo aquilo que está acontecendo na sua plenitude, na sua totalidade. E aí o debate público fica marcado por essas pequenas bolhas, cada vez menos público, e também com a gente tendo essa ideia de que o assunto que interessa para você não é o assunto da sociedade, é o assunto da tua comunidade. De 2018 para cá, esse processo de transformação é enorme. Quando a gente olha para esse presente, o jogo vem se mostrando cada vez mais acirrado nesses aspectos. E aí vocês sabem, né? Quando tem transformação pra caramba, tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje?
O boi de hoje é a espiral da verdade. Ah. Conceito que a gente vem pesquisando A gente pré-pandemia. Before it was a trend também, né? É. Porque, assim, né? A gente já falou disso há 200 anos, não era nem assunto, né? Não era. E por isso que a gente resolveu resgatar. Porque eu acho que a coisa foi se potencializando e a gente eventualmente se vê. Eu me vejo diante de situações que eu falo, gente, eu estou na espiral da verdade, né? Que é essa sensação de esse redemoinho que a gente vai entrando, que a gente vai caindo numa paralisia diante de uma sobrecarga de informação numa ponta e do outro lado um movimento da gente relativizar fatos de maneira exponencial, porque todo mundo tem um ponto de vista, né? E aí isso cria um certo paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente nunca teve tanto canal de comunicação, tanto espaço para expor a nossa voz, a gente tem a sensação de que nunca foi tão difícil dialogar, né? Nunca foi difícil trocar com o outro. Então tá todo mundo falando, mas a gente tá conversando, a gente tá conseguindo ter uma esfera saudável de debate? Parece que não, né? Acho que o negócio tá meio confuso. E a gente acaba caindo nessa espiral da verdade, porque surge um assunto, ele é relevante, ele vai se espalhando ali pelo mundo offline, pelo mundo online, e você vai se perdendo, assim, tá, mas onde eu me oriento? Qual é o colchão comum que mede essa verdade, né? Pra onde a gente vai? É quase como se o debate, ele abre, mas ele nunca se encerra. Ele não tem um veredito, porque a gente fica meio perdido ali no meio disso tudo. Que loucura. E como é que esse negócio se desdobra, hein, Marina? Tem 3 grandes movimentos aí, né? Que dão um pouco do tom desse negócio. Tem. São 3 pilares importantes aqui. O primeiro é a polifonia digital, né? Que é essa ideia aí de múltiplas vozes nessa websfera, se a gente ainda pode usar essa palavra. O segundo são as boias factuais, né? Que é interessante também, que tem a ver com como a gente está se relacionando com as informações. E o terceiro é essa pós-verdade 2.0, né? Pós-verdade não é um conceito novo, mas acho que agora que a gente está entendendo o que era isso, de fato. Boa. Então vamos começar com polifonia digital. Como é que esse negócio acabou se transformando no tom da forma como a gente se relaciona com o mundo de uma maneira geral? Polifonia nada mais é aí do que a palavra traz aí pra gente, essa ideia de múltiplas vozes num mesmo espaço. Algo que foi recebido de uma forma positiva num primeiro momento, quando a gente pensa essa possibilidade de um mundo onde muitas vozes eram silenciadas e não podiam dar o seu ponto de vista. Então, quando a gente fala de polifonia, não é falar, olha como isso é ruim, mas muda um modelo, né? Existe um fluxo unidirecional, assim, da mensagem, do que hierarquizava a nossa vida, que hoje todo mundo pode falar, né? E tem um lado bom e ruim disso. E acho aqui difícil a gente falar de polifonia e não esbarrar nessa crise do jornalismo, que eu acho que a Thaís já trouxe, que já foi adiantando. Porque o jornalismo, ele tinha um pouco esse papel, né? Tinham as mídias ali que pautavam o debate, a gente ia levando para outras esferas, ia, né, trazendo debate. Mas hoje todo mundo tá falando, todo mundo traz seu ponto de vista. A internet foi ótima, né? Toda vez que eu falo essa palavra, eu me sinto senhor de 80 anos, né? A internet. A internet. Mas surfando na internet. Mas eu acho que ela foi ótima porque ela abriu a possibilidade da gente ter outras vozes. Que isso que Thaís faz, né? Que eu acho que vou voltar a fazer, me sentir inspirada a voltar a fazer. Porque você tá certíssima, assim. Ao mesmo tempo que me dá uma depressão, eu leio o jornal físico sábado e domingo. Vou lá na banca e compro o jornal. Mas às vezes eu chego na banca, quando eu olho a Folha de São Paulo, é aquilo finíssimo. Me dá uma depressão que eu falo, não vou comprar não. Que eu acho meio absurdo. Mas tem uma coisa que é fundamental ali, que é a hierarquia de informação. Menos pela matéria, né? Que às vezes a gente, só de passar as páginas do jornal e entender como ele tá organizado, você cria. O que era um monopólio do poder, né? Sim. Porque você tinha só os jornais dizendo, isso aqui é notícia, isso aqui não é. Isso é notícia mais importante do que a outra, que era a famosa organização e discussão da pauta do jornal, né? Sim. E aí tinha 3 famílias do Brasil que decidiam isso. Então, quando chega a internet e diz, olha, qualquer um pode dizer o que é notícia, muda o game. Você sabe que a primeira vez que eu me dei conta de que ia mudar o jogo, eu morava no Canadá. Isso era 2009, sei lá, já nem sei mais, mas era isso aí, 2009, 10. As redes sociais estavam começando a crescer. E o meu colega de sala disse pra mim o seguinte, eu não leio mais jornal. Aí eu falei, ué, como é que você não lê jornal? Ele disse, eu acompanho as notícias pelo Facebook. E eu falei, ué, mas como é que você acompanha? Porque os jornais brasileiros não estavam no Facebook. Então eu não conseguia entender como era esse negócio que você podia se informar pelo Facebook. Ele disse, não, eu só me informo pelo Facebook. E eu fiquei bugado. E depois o mundo virou isso, né? Virou isso. Virou isso, com todo o problema disso também. Isso que eu ia falar, mas pra mim tem 2 coisas muito
engraçadas, não sei se é bem engraçadas, curiosas, enfim, sobre essa coisa do jornalismo e as redes sociais e a polifonia. A primeira é isso, que mesmo que hoje você se informe, então, por exemplo, a Folha tá no Instagram. Mas é claro que o que vai aparecer mais pra você são os clickbaits, não necessariamente as notícias que são mais importantes, relevantes, são as que dão mais clique. E as que dão mais clique nem sempre é necessariamente na escala hierárquica a mais importante. Então, eu acho que tem esse lugar que a polifonia mexeu. Então, mesmo quando você tá conseguindo o jornal, a hierarquia é do clique, é do algoritmo. E a segunda coisa é que quando a gente tinha esse momento de 3 famílias no Brasil controlando o jornalismo, a contracultura era questionar o jornalismo, né? Era como a Globo apoia a ditadura, por exemplo, né? Como... E agora a gente tá num momento, gente, como o mundo é, né? A gente tá vivendo um momento onde é justamente o negacionismo, né? A contracultura, ele é jornal. A contracultura ela é jornal, assim, muito legal. o negacionismo, o tradicionalismo é falar que o jornal é de esquerda. Então, como as coisas vão mudando de lugar, né? De acordo também com o formato. Por isso que eu acredito, né, a forma falando importa. É muito legal, porque esse movimento... A Maria Prata também, eu acho que voltou. No outro dia eu vi um stories dela dizendo que voltou a assinar jornais físicos, né? Por conta desse jogo, né? Não só da experiência com uma criança, que é uma baita experiência de entender como se lê o mundo, né? Não, e eu sinto que com criança, se a gente não ensinar agora, assim, se a gente não conseguir construir de pequeno uma relação com papel, com livro, com jornal, não vai ter, porque é uma experiência do corpo também, né, gente? Assim, o tempo que você fica lendo um jornal, o tempo que você fica lendo um livro, é um tempo que você também adestra o seu corpo a ficar sentado. Esse corpo é adestrado mesmo. Exatamente. Economia da atenção aí. Que E se tá você acabando não com isso. ensina... Não, depois não vai ter jeito. Eu não sei, eu tenho pânico da história, mas enfim. E eu quero eu quero voltar a ter telefone fixo. Eu tô... Eu acho... já só fazendo um desvio de roteiro aqui, mas sempre que a gente fala de geração alfa e o pessoal já fica preocupado com um monte de questão de inteligência, tecnologia e tudo mais, acho que a gente vai estar menos preocupado com tecnologia, porque eles vão dominar isso do tempo deles, mas como é que você cria crianças capazes de manter foco Eu no acho. mundo onde ninguém foca em nada, né? Acho que os pais vão estar mais preocupados com isso que curso de inglês, robótica, essas coisas todas que a nossa geração viveu. Mas isso que vocês estão falando, eu acho que conecta muito quando fala disso do jornalismo. Tem um autor na comunicação, que é o Muniz Sodré. Ih, adoro ele, mas entendi. Adoro ele, mas ele é da comunicação. Não, ele é da comunicação, Eu adoro, acho o Muniz Sodré genial, mas aí quando começo a ler comunicação, vocês são chatos, né? O Michel, ele é o grande defensor das ciências sociais. Das ciências Saiu sociais. das Não, ele é ciências muito sociais. antropologia raiz. Tipo, Não conte com ele. E na comunicação tem uma rixa, desde o início que você faz comunicação, mas entre publicidade e jornalismo, que fica claro. ali, Quem vai que o ficar rico, pessoal vai ficar pobre. fica alimentando. No final ficou todo mundo pobre. Ficou todo mundo pobre. Mas o Sodré, assim, o que ele traz... Já tem esse debate do jornalismo há muito tempo, mas, assim, sei lá, quando eu entrei em contato com o livro dele, numa época que eu tava pirada em coisa de narração e narrativa, lá pra época do mestrado, e ele já debatia essa ideia da parcialidade no jornalismo, né? E ele falava da narração do fato. E ele fala, existe um acontecimento... E existe a narração do acontecimento. E toda notícia é uma narração. Porque uma vez que você vive uma coisa, aquilo aconteceu. Você só pode passar pro outro e transmitir por um ponto de vista. Não há como. Você vai ter que contar com o outro. Então vai ter sempre um quê de um enquadramento, um quê de ficção, porque você vai contar o jeito que você conta, né? E aí ele vai falando que a importância do jornalismo, mais do que dizer a versão oficial, porque você vai ter um enquadramento, é produzir sentido na sociedade. E isso é muito interessante, porque ele fala, o jornalismo, ele organiza o mundo, né? Ele te ajuda a hierarquizar o que é, quando não qual é a pauta, para onde eu vou olhar. E aí tem aquela ideia do gatekeeping no jornalismo, né? Que é esse trabalho da curadoria, da informação, da apuração, do entender, do ouvir pontos de vista, né? Por mais que você vá colocar ali uma linha editorial, você tem um trabalho, né? Tem uma formação de como você faz isso. E o que a gente vive no mundo de hoje é que isso se perdeu, né? O gatekeeping, qualquer um faz esse gatekeeping, qualquer um decide que a notícia, muito num lugar ali pessoalizado do você diz ali o que vem. E aí criou-se o conceito ali no início dos anos 2000 de gatewatching, né? Que é eu tô assistindo e eu decido. Então, é todo mundo pautando e a gente inverteu. E esse termo foi proposto aí também por outro cabeção, né? Quem é, né? O tal de Axel, como é que é? Axel Bruns? É o Axel Bruns, né? Que ele criou essa ideia com
conceito em contraste aí com a ideia do gatekeeping, que é essa ideia de que o gatekeeping tem essa ideia do... É o porteiro que decide quem entra ou quem não entra ali no que você decide ali como um jornal. O gatewatching. É você ficar vigiando o portão e acompanhando em tempo real, assim, né? Aquela coisa de que tudo é notícia. Mas se tudo é notícia, nada é notícia, assim. Se eu posso chegar aqui e definir que alguma coisa é importante. Eu vejo muito isso quando, de repente, aparece pra mim no feed, assim... Fulana comentou... Uma fulana qualquer. Uma qualquer. Internauta comenta que não gostou disso e não sei o que, não sei o que lá. E, de repente, surge um debate, porque uma internauta um dia acordou na mesa da cozinha dela e falou algo. E resolvemos debater isso. Gente, né? eu quero isso citar é o gatewatching. um caso que não está no roteiro, tá? Eu estou sendo criativa hoje. Pode falar. Mas eu lembrei disso. Eu não sei se vocês viram, mas começou a rolar. Eu vi porque eu fiquei indignada. Mas aí eu fui pesquisar. Que foi a história de que um fulano bilionário tinha deixado a herança pro Neymar. Vocês viram isso? Sei. Gente, isso era jornais mentira, é sérios. verdade. Então, pronto. Temos o gatewatching. Disseram que era um bilionário uruguaio, depois virou um bilionário brasileiro, aí eu Não. passei a notícia e já esqueci. Então, aí eu fui. Aí, pra mim, qual é a grande coisa? Não tem mais apuração, gente. Senão, não tem apuração nas coisas. Eu fui atrás dessa notícia porque eu fiquei indignada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei indignada. Não, eu falei, eu vou abrir uma tarde pra fazer isso. Porque, assim, gente, dou pro Médico Sem Fronteira, não é possível. Aí eu falei, eu vou apurar. Cara, não tem. Ninguém não chega assim. O tal jornal deu. Aí você clica no tal jornal. Aí você abre o tal jornal deu o tal jornal. Eu não sei, parece um... E o Neymar tem tantos bilhões que nem reparou se tinha mais um. Pix na conta dele. Não, aí já começou o boato de que o Neymar inventou esse boato pra justificar. Enfim, fato é que eu acho que a grande coisa é que quando a gente não tem... a coisa da polifonia, do gatewatching, não sei o quê, é que a gente vai perdendo um lugar de apuração. E aí um monte de mentira vai virando verdade. E a gente... E a mentira, ela é muito sedutora, né? A mentira, ela é isso, assim, o Neymar recebeu um bilionário, eu fiquei indignada, me para um dia. Mas quantas pessoas vão parar uma tarde pra ir lá checar? Né? Então, a coisa da apuração do jornalismo tem o seu valor. E as pessoas fazem isso que, como você falou, né? A mídia hoje está competindo pela visibilidade do algoritmo. O algoritmo, como é que você é movido ali na economia da atenção, né? Pela emoção. E aí se fala muito da ideia de rage bait. Óbvio. Que é a isca da raiva, que aquilo vai indignar, assim. Qualquer notícia sobre o Neymar vai dividir a internet, porque ele vai ter lá os lovers e haters. Então, aquilo vai engajar. Então, é isso que importa. Então, a pessoa vai passando adiante, né? E tem um negócio do caso do Felca aí, né? Que, coitado do Felca. Não sei com quem que eu tô mais pena do Felca. Porque o Felca faz esse vídeo aí, né? Que viraliza. Muito interessante, porque tá muito conectado com esse papo do Muniz Sodré em relação à maneira como você narra, né? O debate em torno da sexualização, da publicização de crianças já estava no debate público há muito tempo, mas ninguém tinha conseguido fazer essa embocadura. Gente, ele foi jornal nacional. Que não tá relacionado só à quantidade de seguidores do Felca. Não. Tá relacionado à maneira como ele contou essa história e à forma como ele conseguiu, né? Dominar o debate público em torno disso, né? E como ele organizou essa conversa, não enquanto um gatekeeper, né? Que fala ele apurou, ele fez, ele ficou um tempo ali seguindo Não é chocante que isso tenha sido Felca e não a Piauí, sei lá? Então, isso eu fiquei muito chocada. E eu, gente, vou admitir aqui de novo, nunca tinha ouvido falar de Felca. Aí, quando viralizou esse negócio, eu fiquei assim... Cara, não é possível, nós estamos falando disso tem, sei lá, 5 anos. 1000 pessoas já falaram disso. Por que esse negócio viralizou? Mas eu vi um treinamento outro dia do YouTube... E a grande coisa da internet, a gente tá vivendo o grande momento da internet, que é sobre formato. A gente tem que parar de achar que é sobre tema. Não é mais sobre o tema, é sobre o formato. Então é isso, o Felca conseguiu fazer um formato que viralizou. Isso vai ser muito mais enlouquecedor, então, a internet. Muito mais. Mas eu acho que pra você é excelente, porque você é muito bom de formato. Você é muito inovador nos formatos. Mas eu tenho medo de não conseguir mais ter ideia para novos formatos. Vai ter, claro que vai ter. O medo é o catalisador. Mas tem uma questão também, né, dessa forma de narração do nosso tempo, que é a superficialidade e o esvaziamento do contexto, né? Porque sei lá, se no jornal tinha lá, como o Thaís colocou, né, o fulano que saía da redação, ia pra rua pra fazer uma apuração, e aí ele voltava com muita informação, deixava metade da informação fora, porque não dava pra escrever tudo, mas ele tava ali cheio de coisa pra contar, né? E aquilo permitia que a matéria fosse forte, né? Ou fosse... Profunda. Profunda, essa palavra boa mesmo, profunda.
E também a dimensão do contexto que o próprio jornal te dava, o momento que você sentava para ler o jornal. Quando você tá passando o dedo assim no scroll, né? E pra mim, a principal sensação desse negócio foi quando uma vez Globo.com fez aquela... mudança de design que eles fazem, né? Lá e o UOL faz toda hora também. Eu fico chocado, que é assim, né? Quando você entra no digital, a única diferença que faz é o novo namorado da Bruna Marquezine pra prisão do Bolsonaro é a cor da letra. É isso. É nada mais que isso te identifica que aquele é um assunto do entretenimento e tem outro assunto que é o assunto da política. Não, e tem 150 coisas, assim, é tipo desesperador. E aí ainda tem um outro que roda, né? Ainda tem o carrossel rodando, assim. Gente, é isso, eu tenho 100 anos. Depois desse episódio, tudo que eu tenho pra dizer é isso. A questão do contexto, ele é super importante, porque o jornalismo sempre lidou com isso de ter que fazer o filtro, né, você tá tudo ali meio fragmentado. A ideia do jornal, ele tem uma diagramação, mas ele tem um compromisso daquele do lead clássico, do que, quando, como, porquê, né, que o jornalismo, ele tem que... A notícia é essa, você vê a manchete, mas você tem que entender, tá, mas essa manchete veio da onde? Só que a gente tá perdendo a capacidade de ler o contexto, porque a gente não tá indo atrás e atrás o pessoal que é agora o tempo de tela, e não saber se você gostou, não entendeu, ou fez. E aí vai aquela notícia incompleta. E como as pessoas não concluem a mensagem, elas já passam a mensagem adiante sem ter checado, sem ter apurado. Totalmente. Então, é o bilionário do É isso, Neymar. assim, bilionário. Que bilionário? Quando? Por quê? Quando, né? Que é o básico do jornal. Não sei, mas aí você já entrou numa conversa, vocês viram que o bilionário doou pro Neymar e a coisa vai... Não, a pessoa briga, que é verdade sim. A coisa Mas vai ganhando uma proporção. Uma coisa que eu acho que é legal de falar, quando a gente tá falando de polifonia, a comunidade é muito importante. Principalmente quando a gente fala de marca. As marcas têm muita resistência em serem coadjuvantes nas conversas, né? As marcas querem que as pessoas façam uma comunidade para falar sobre elas. Isso não existe, não vai acontecer. Mas se as marcas toparem serem coadjuvantes nas conversas, nas comunidades, elas conseguem, de fato, ouvindo com profundidade os temas que são ali em volta daquela marca, né? Que são de interesse daquela marca. Então, por exemplo, sei lá, uma marca que se propõe a estar dentro de uma comunidade de beleza. E é uma marca que faz, sei lá, maquiagem, hidratante, enfim, que tá nesse universo. Mesmo que ela não esteja liderando a conversa, mesmo que a conversa fale sobre outras marcas, sobre rituais, ela ganha uma profundidade que não vai ser fazendo busca, que não vai ser fazendo pesquisa. É um lugar muito especial, assim. E eu sinto que ainda não tá claro para as comunidades, para as marcas, esse lugar de comunidade, que é um lugar de escuta muito privilegiada, que você fica o tempo inteiro ouvindo insights, recebendo ouro, sem precisar fazer grandes movimentações, assim. E num lugar de polifonia, é isso, a gente não consegue nem mapear mais quais são, né, quem é mainstream, quem é contracultura, é tudo muito acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acredito muito nessa estratégia de comunidade para conseguir se aprofundar em temas e para não perder os temas passando, né? Porque também eu sinto que as marcas estão sempre muito atrasadas nas conversas. Justamente porque estão muito longe das suas comunidades. As marcas só vão ver que alguma coisa virou um grande tema, um grande assunto, quando já tá ficando velho, né? Quando já tá no alto para cair. Eu acho que Fala aí. Fala. Eu acho que a comunidade tem hoje esse papel de resgatar contexto. Sim. Porque ela bota todo mundo numa mesma página. Quem tá todo mundo numa comunidade tem um motivo que conectou todo mundo ali. É meio que tem algumas crenças comuns. Então, quando você traz um assunto, você consegue trocar e debater mais. Tá interessado em ouvir o outro numa comunidade, né? Não tem que você tá ali pra falar sozinho. O que muitas vezes acontece é uma conversa na polifonia que você tá falando, o outro também, mas um não tá ouvindo o outro e não tem comunicação de fato. Mas tem um negócio que, como nós, como humanos, não conseguimos ficar perdidos em tantas referências, a gente precisa, de algum modo, construir algum consenso de informações ou algum emaranhado de informações para poder agir. Porque se tiver muita informação trocada, se você não tiver uma certeza sobre o que é o mundo, você não age, você fica paralisado, né? Porque essa percepção que a gente tem do que é a realidade social é uma construção que é um consenso que a gente faz junto com os nossos. Do que é a vida, do que é a realidade, do que é o certo, do que é o errado, do que é o tema do momento. Então, dado que o jornal não faz mais isso do jeito que fazia, cada um inventa o seu, né? E aí a gente cai no papo da boia factual. Boia factual. É justamente isso. É aquilo que você se agarra diante de tanta incerteza, né? Porque se a gente tem um mundo onde a gente tinha antes grandes instituições que eram balizadoras, ou elas eram chanceladoras do que é verdade, do que é crível, né? Do que pode acontecer ou não. E aí a gente vai para um lugar muito perigoso, que eu não confio no outro, eu não confio em ninguém, né? A gente entra numa crise de confiança, mas eu confio em mim e na minha própria experiência, né? Eu vivi, eu sei.
Aconteceu comigo, o meu sobrinho falou, não sei o quê, porque no meu lugar de fala. E aí a gente trava um pouco ali também essa discussão. E aí a gente cai num assunto que volta e meia a gente volta a citar aqui, que é essa ideia de um mundo vivendo uma crise de confiança, crise das autoridades, onde a gente... É muito perigoso a gente perder essa crença no outro, porque a gente vai... Quando você não acredita mais no outro, você não acredita mais também no futuro, pode tudo, você entra num lugar meio de cinismo, assim, numa coisa de... Vai tudo para o mesmo lugar. E aí tem vários dados, né? Acho que tem um estudo que a Ipsos fez com 26 países, assim, divulgado esse ano, que 61% das pessoas estão sentindo um nível de ressentimento cada vez maior, né? E aí a gente, quando olha níveis de confiança, a Edelman, que é um instituto, né, de relações públicas, de notícias, jornalismo, eles todo ano fazem meio que um monitoramento ali para acompanhar índices. Eles têm formas de medir segurança e confiança no mundo todo, e eles vão acompanhando esses índices, né? Então, quando a gente olha para os brasileiros hoje, 78% ainda confiam em cientistas, acho ainda baixo, né, 78%, mas 78% confiam em professores, 56% confiam em jornalistas, olha como caiu aí a credibilidade do jornalista, 53% confiam em CEOs, CEO, jornalista tá quase empatado. Juro. Aí não dá, né? Não podemos falar mal do CEO. Não, mas é lugar diferente de confiança, né? O CEO também não tem esse compromisso de ser um balizador da sociedade. E só 38% confiam em autoridades governamentais, justo, né? É justo. Então, mas eu acho esse 38% tão perigoso, gente. É por isso que o grande discurso inovador, muitas aspas aí, na política, é o não político, né? É esse lugar do, eu não sou político, eu sou empresário. Que é claro, porque confia mais no CEO do que no governante, né? Boa e aí a gente fica elegendo essas pessoas de extrema direita com esse discurso de a inovação é não ser político. Enquanto, enfim, né? Você rompe com esse imaginário de que na política... Tem um conceito que é a espiral do... É outra espiral. Não vou lembrar agora o autor, gente. Mas é a espiral do cinismo. Pesquisem aí. Que é essa ideia da política, que a gente vai perdendo... Se a gente acha que política é tudo igual e que não tem diferença ideológica de partido para nenhum, você vai perdendo engajamento enquanto cidadão. Então é tudo qualquer um mesmo. Então eu vou aqui em quem eu me identifico e vai fazer alguma coisa por mim. Muito e você perigoso. perde essa esfera cívica, assim, como debate. É muito ruim. Eu acho esse número muito preocupante. E bem interessante isso, né, Thaís? Porque nesse movimento a gente começa mais valorizar as versões do que os fatos, né? As versões valem mais do que os fatos. E aí há um processo de normalização, de entendimento de que, olha, a tua posição, o teu ponto de vista é o real, né? E aí bagunça tudo, né? Que nem quando você tá discutindo alguma coisa com alguém, você fala assim, não, mas 70% dos homens da nova geração estão mais conservadores. Vai falar, não acho, porque eu não tô. Eu sei. Aí fala, então acabou, realmente. Eu fui no podcast um dia Meu desse, filho não. Meu filho não é assim. Não, então, Meu realmente. marido não é Então, se assim. seu filho não é assim, vamos derrubar essa pesquisa, esse dado. E aí, eu fui no podcast que o moço era assim. Mas foi violento aquilo, não foi só isso. Não, e a gente entra numa onda dos posicionamentos. Eu adoro isso, que agora qualquer pessoa vem aquele post assim, posicionamento. Aí aconteceu alguma coisa, e a boia factual é isso, porque o posicionamento, olha, eu vou te contar a minha versão, eu que vivi, é isso que aconteceu. E aí, quando acontece algo, a gente que tem que ficar fazendo, cada um, seu gatekeeper em particular, de olhar o posicionamento de cada um e criar uma visão coletiva, né, que não funciona, o que pensamos sobre um caso. E aí a gente acaba criando os tribunais digitais. E eu penso muito no caso recente, que foi da treta da fofoca adolescente lá da nora da Angélica. Gente. Que um belo dia a gente acordou, aí teve um negócio que ela fez um Dix, que é o Instagram que você faz só pros seus amigos ver. Gente, treta adolescente. Qualquer um já viveu uma treta adolescente. Só que aquilo ganhou uma proporção que a gente queria saber quem tava certa, se era a mãe da amiga, adolescente, não sei o quê. E aí, de repente, eu tava assistindo adolescentes de 16 anos, dando posicionamento sobre o que eu fiz, o que eu acho. E eu achei incrível como aquilo virou um debate. E a gente começou a ver, assim, influenciadores e pessoas que gerem conteúdo, você vai surfando na onda daquele tema. E aí, de repente, vem uma especialista em maternidade fazendo um conteúdo sobre como se posicionar numa crise adolescente. Aí vem um outro especialista, fala de um negócio. Vai todo mundo pegando carona naquilo,
fragmentando ainda mais, eu acho que descontextualizando ainda mais aquele assunto. Porque cada um vê o seu pedaço. Não, e é uma desgraceira isso, porque todo mundo tem que ter uma opinião sobre alguma coisa, e se você não tem uma opinião sobre alguma coisa, você é acusado porque você não tem uma opinião sobre aquilo e você não se posicionou, e você não falou. Eu achei que eu fiquei observando essa treta, porque eu ficava... Primeiro que eu demorei a entender, né? Assim, eu fiquei, gente, não é possível que essas crianças estão conseguindo... sei lá, assim, monopolizar a conversa num país. Mas, enfim, eu fiquei impressionada com a Angélica, assim. Eu falei, gente, como é bom ser velho, né? E ser do mundo offline. Criada nesse mundo offline, mesmo apesar de ser muito público, né? Muito. A Angélica chegou, assim, acabou o show, gente. Volta todo mundo pra casa, todo mundo fica quieto. E é também um lugar da internet que eu acho que é quieto. Vai passar, né? Amanhã vai outra coisa. A réplica, a tréplica, só piora, né? Só fica alimentando. Mas é muito impressionante mesmo, como a gente, de repente, fica todo mundo se posicionando sobre um negócio que é uma grande bobagem, gente. Quem não foi adolescente não fez uma baixaria. Nossa sorte é que não tinha TikTok, né? Não tinha, graças a Deus. Não tinha. Ô, Marina, qual é o papel do especialista, né? Porque se todo mundo sabe tudo sobre a vida, né? E todo mundo tem um dado debaixo da cartola para citar em algum momento, ou dizer pesquisas apontam, né? Pesquisas apontam. Como é que que o especialista vira? Essa é a questão, porque se todo mundo pode dar a sua opinião, e o especialista, em tese, é aquela pessoa que tem um embasamento para falar, a gente entra na crise do papel do especialista. Eu fiquei pensando no caso que vocês já trouxeram aqui no início da nossa conversa, da literatura. Lá, porque era isso. Você pode não concordar, cada um teve a visão, mas esse livro tocou minha vida. Mas tinha um especialista ali falando, né? Ela tinha as credenciais para ser uma especialista e falar. Mas aí a gente vai abrir um debate. E aí, quem pode debater? Qualquer um pode debater? E a gente entra até num velho debate do que é o cyberespaço, que é quem estuda o mundo da internet, o que é essa coisa do espaço virtual, o debate público, quem pode falar, quem não pode. A gente não criou essa etiqueta, né? A gente foi vivendo e foi fazendo. Mas eu gosto muito do caso de como a gente vai fazendo coisas fragmentadas. Surgem hoje os especialistas e a gente começa se sentindo o direito de trocar com todo mundo. Eu gosto muito do caso da Vale Tudo. Assim, eu não assisto Vale Tudo, eu assisto fragmentos. Eu assisto o Twitter do Vale Tudo. Eu acompanho, mas eu, de vez em quando, tô na conversa com meus amigos, dando opinião sobre Vale, porque eu não vou ficar fazendo isso lá no público, ou achando que eu tenho alguma Não vai brigar na rua. Mas eu já tô cheia de opinião de Vale Tudo, gente. Eu nem tô vendo. E eu gosto mais de acompanhar o moço que faz a análise do Vale Tudo. Aquele ator que cita autores, eu adoro. Aquele Stanislavski. É da Bahia, sabe qual é? É João isso aí, coisa. é o crítico de ator, né? Ele é crítico de ator, e aí ele começa a citar e analisar a cena. E aí vem o povo que critica ele. Aí tem o crítico do crítico, eu fico, quem tá certo? Ele pode criticar? Ou é ruim, é antiético, não é? Eu não sei também, mas eu tô lá consumindo e fica tudo meio borrado, assim. Porque sempre tinha essa coisa, né, de uma crítica... O jornal pode criticar, ainda tem aquilo, nota 0, nota 10, mas alguém na internet pode? Gente, vou polemizar, então. Não, primeiro, eu acho que tem duas... Vamos separar. Acho que primeiro, assim... O que a gente tá chamando de especialista? Porque também tem isso, assim, tem uns especialistas que a pessoa... como enriquecer em 3 semanas, sendo que ela enriqueceu e... Pablo Marcelo é especialista. É isso, entendeu? Tem esse... factual, né? Eu vivi, eu fiz acontecer. E às vezes nem viveu, né? Então tem isso que a gente também fica ali... Mas tem outra coisa também que eu acho muito irritante, cara. Assim, é isso, assim, você estuda um negócio 500 anos, tipo Michel, doutor no negócio. Aí vem uma pessoa no Twitter assim, não, mas eu discordo. Você, tipo, cara... É raro, mas acontece. Eu já vi. Ainda mais os ricos, né? Cara, é desesperador. Aí você fala assim, então pra que eu fiquei 6 anos estudando isso, sabe? É um deboche com a pesquisa também das pessoas. Então, acho que tem os dois caminhos, assim. Eu acho que tem um lugar que é a gente pensar direito quem é especialista. A gente tomar mais cuidado com qual especialista a gente confia. A gente dá o aval de especialista. E outra, a gente tem um pouco mais de respeito pelas coisas que as pessoas estudaram. E tudo bem discordar. Não é porque a pessoa estudou aquilo 50 anos que você tem que concordar. Mas, assim, um pouco de respeito, né? Pensa se vale mesmo ser afrontosa, assim, né? Deixa a pessoa, assim... Discorda lá no bar, eu não sei. Eu acho realmente que falta... Eu acho que tem um lugar de respeito, assim, com a pesquisa dos outros, né, com esse lugar. A gente tinha, acho que um consenso em relação a especialista. Tinha uma unanimidade. Eu acho que hoje não tem, né? O que é especialista para cada um mudou. O que determina? Porque hoje a gente tem uma rede que tem o que a gente achava especialista do velho mundo e aqueles que performam como especialistas. Isso fica borrado.
Eu acho incrível como isso acontece muito no TikTok. Porque o TikTok é um lugar que as pessoas se vendem pelo seu aposto. Oi, eu sou fulana e eu faço isso, isso, isso. E as pessoas estão criando especialidades lá, baseado, e aí eu vejo muito uma nova geração em coisas que, né, para outras gerações não eram. Exemplo, tem muita Gen Z que está se especializando em temas pelo TCC. E, gente, TCC de faculdade é incrível você estudar, mas você não é especialista num tema porque você fez um TCC. E aí tem gente que, assim, vira... Eu falo não sei o que, porque o meu TCC da faculdade foi sobre o tema tal. E aí eles começam a falar e eles vão construindo uma reputação e eu emitindo opinião sobre aquilo. Assim, legal, acho que você já avançou nesse lugar, você gosta desse assunto, mas o TCC é pra provar que você sabe fazer um argumento ali, né? Outro dia eu fui impactada por uma menina que ela faz só conteúdo de skincare, mas o posicionamento dela... Oi, eu sou filha de uma dermatologista. E aí eu vou te contar então tudo que eu aprendi sendo filha da dermatologista. Eu falei, gente, agora é hereditário. É hereditário. Especialista. E ela começa a falar, sabe? Então as pessoas estão construindo e performando essa especialidade que eu acho que a gente tem que começar, assim, a questionar. Quem pode falar? O que é opinião e o que é especialidade também? Não, acho que fala. Mas assim, vamos prestar atenção em quem a gente ouve. E a pós-verdade, hein? Como é que fica depois disso tudo? Pós-verdade é justamente essa ideia de que hoje um assunto não precisa de fato ter acontecido, ter sido chancelado para que ele tenha repercussão como se fosse verdade. Uhum. E a história do Neymar, assim, se aconteceu ou não aconteceu, já tem gente citando, fazendo... Já tem consequências desse fato, né? É quando... Que antigamente a gente chamava de boato, mas hoje ele ganhou uma coisa tão rápida, e como a gente não consegue... O boato você desmentia e meio que conseguia reverter. A pós-verdade, não. Já aconteceu... Até você conseguir explicar para todo mundo o que de fato aconteceu com a versão dos fatos, aquilo já gerou uma consequência que não tem como voltar atrás. Gente, e com a IA generativa, isso vai ser assim, 200 vezes pior. O número de deepfakes no Brasil cresceu 822% em 2024. E aí, também tem outra coisa que eu acho muito bom da pós-verdade, que é muito da nossa turma que acontece, que é assim, a pessoa vai dar uma palestra, ela fala assim... Tem um dado que fala não sei o que, não sei o que. E eu fico assim, cadê o dado? Pesquisas apontam. Aliás, o seu dado é da... É isso, Sansub 2024. Fala aí, porque depois o pessoal vai pedir o dado. É isso. Não, eu acho que vamos tomar cuidado a isso, assim. E, gente, o ChatGPT inventa o dado. Opa. Então, toma cuidado, vamos olhar com o dado com carinho. Porque a deepfake, a pós-verdade... Você sabe que a melhor inteligência artificial pra isso, pra mim, é o Perplexity. Boa dica. Porque ele Boa. ele faz uma curadoria de pesquisa... E ele tem uma preocupação de colocar as fontes. Então, aí, todo dado que ele dá, você pode clicar, é baseado numa matéria de jornal. Cliquem nas fontes, porque precisa dar um double check nessas coisas. Eu uso muito o Perplexity para fazer rádio. Porque lá na rádio a gente tem que entrar, né? Falando coisas inteligentes, citando dados. Aí o Perplexity para mim é baita base, porque você o tema eu já sei, eu já sei o que eu vou falar, mas às vezes eu preciso de mais dados para construir a análise, né? O comentário. E aí eu jogo no Perplexity sobre aquele tema, ele traz lá os dados, os apontamentos, e todos têm link. Aí eu clico no link, leio a matéria, e aí facilita a beça. Esse é os o bom planners uso. Que nos ouvem aí, né? Mas o pessoal do planejamento. O GPT dá pra usar sim, só que eu coloco na prompt. É Deep Search, não? O Deep Search do GPT, que é muito bom. Isso, não sei se vocês sabem que tem um botãozinho lá no GPT que é o modo investigar. No Premium, né? E aí ele faz um relatório. Mas se você fizer no prompt normal, só que eu sempre já faço a prompt, eu falo, traga a fonte do dado e trago o link que eu possa comprovar. Tá. Porque senão ele inventa a fonte. Eu já peguei fonte inventada, já testei. Até ele já inventou dado de Consumoteca, que eu já testei pra ver se ele interpretava direito. Então, tem que checar, gente. Não dá pra pegar, Mas aí, quando ele inventa, tem um link pra clicar ou não? Ele inventa naquele corpo de texto? Aí não vem link. Fica a dica. Aí não vem link. Então, tem que dar tudo. Você pode não ler a pesquisa, mas vê se a pesquisa existe. Tudo bem pegar a informação, mas vai lá ver se saiu. Enfim, faz esse trabalho, né? Já cortou o caminho ali. Cortou muito caminho. Isso é importante. Indo para um lado um pouco mais sério, mais preocupante, eu acho que tem esse lado da IA facilitando golpes, né? Toda hora a gente vê um famoso. No Brasil acontece muito. Teve um caso recente do golpe do Marcos Mion no Resgata Brasil, que criam imagens, um vídeo falso, pegam uma pessoa que tem credibilidade para o público. Fazem muito com o William Bonner. O Pedro Bial já foi vítima disso também. Colocam ele dando uma informação, vendendo um produto, né? Passando ali algum fato que as pessoas acreditam. E acho que é importante a gente trazer a ideia aqui de que a gente achava, a gente que já é nativo, já cresceu com a internet, a gente é muito descolado, a gente entende a internet, a gente não cai nessas coisas. E não, gente, tá muito sofisticado, tá cada vez mais evoluindo. Então, assim, você vê uma imagem
Ainda mais se aquilo já confirma o teu viés ali, o que você acredita, a chance de você não checar e já sair falando sobre aquilo, já passar adiante sem checar a informação, é muito grande. Então, tudo bem que você desconfia do golpe, de alguma coisa ali, mas tem outra coisa que vai te pegar e você não vai checar e não vai saber. Então, é pensar como as pessoas estão com recursos e ferramentas muito potentes para criar, né, e simular a realidade. E a gente não tem mais aquele mundo do eu preciso ver pra crer, assim. Você tem que desconfiar do que você tá vendo, sabe? Então... Eu queria falar que vim nesse episódio falar mal de mim, né? Eu vou falar agora que eu caí na do Papa, do casaco Michelin. Caí totalmente. Mas sabe o que me preocupa muito com essa pós-verdade? A gente tá, enfim, criando imagens, criando vozes. E a gente tem eleição ano que vem, né? A gente já teve um problema muito grande de fake news nas últimas eleições. Imagino que vão ser as próximas eleições, gente. Vai ser muito puxado. Me preocupa bastante. E acho que tem essas duas coisas, né? Esse viés de que a gente não confia nos políticos. Então, esse discurso de não sou político vai voltar com tudo, né? Vai continuar com tudo. E de novo, essa conversa da pós-verdade, então, checar. Então, vambora, né, Marina? Vambora. E aí, que dica você dá aí pros nossos queridos planners, o povo do marketing, das empresas, a partir desse jogo do Espiral da Verdade? Olha, eu acho que as marcas são muito preocupadas em pegar carona na conversa do momento, sabe? Eu acho que você tem que saber que conversa você entra e ajudar mais a ser um organizador da conversa do que gerar mais ruído, sabe? Ninguém precisa de mais ruído. Totalmente. Tem marca querendo entrar por entrar, porque aí temos que falar disso. Enfim, você é um embaixador das arenas de conversa. Que é saber qual conversa é relevante e faz sentido em que momento, né? Não é pegar e entrar por entrar, né? É você também pensar em como é que você cria vínculo e evidência de confiança. Como é que se a gente quer falar de um tema... Como é que a gente pode fazer parceria? Às vezes, eu como marca, eu posso justamente pegar um tema que hoje é um tabu, ou que tem muita desinformação, e ajudar, e trabalhar, e trazer parceiro. Entender quem que eu vou entender como especialista e como influenciador para o tema que eu quero trazer. Abrir conversas sobre isso, né? E ter essa presença contínua ali de entender que as coisas, elas vão passar, assim. E eu acho que as marcas têm que ajudar a gente a navegar nesse fluxo, assim. Essa é uma tensão, pelo menos. Acho que não é o papel principal da marca, mas eu acho que tem a oportunidade de como é que a gente lida com essa incapacidade de dialogar. E talvez também criar espaços de diálogo, porque se a gente não está conseguindo dialogar, como é que a gente talvez está numa comunidade, está num espaço, está num debate, assim, abrir esses lugares onde a gente possa, de fato, chegar num... Não quer dizer que você tem que chegar num veredito único, mas que a gente consiga ter uma troca que seja mais produtiva. As pessoas estão carentes disso. Muito bom, muito bom. Falamos tudo que tínhamos para falar, agora a gente vai pro quê? Pro Joga na Roda. Marina Roale, que trazes hoje, hein, querida? Que trazes? Olha, eu já citei, mas vou deixar aqui a dica para quem estuda aí jornalismo, essa coisa da informação. O livro do Muniz Sodré, A Narração do Fato, Notas para a Teoria de um Acontecimento, da editora Vozes. Vou ler. Eu nunca li também, não. Olha, preparem, que é meio chato. Ele cita muito filósofo. Então, acho que você não gosta de filósofo. Essa agenda da comunicação. Tem que ficar indo eu acho que filósofo. eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro. Eu comprei em abril de 2020. Eu não li. Como é que você sabe? Você tem a lista? Não, porque a Amazon te diz, né? Você já comprou. Então, quando você compra na Amazon... Pelo menos você não compra de novo. Não compra... aí o Jeff Bezos, né? Mas vamos lá. Thaís Farage, que trazes? Eu vou indicar, gente... O Michel também vai me zoar hoje. Como... Ai, meu Deus, peraí. Bauman não, né? Não. Não. Como as Democracias Morrem. Eu tô muito preocupada com as eleições, gente. Então, eu vou indicar o Como as Democracias Morrem, que é um livro muito bom. Acho importante. Acho que Levitz? Como é que é o nome do homem? Vamos dar o crédito direito, peraí. Professor de Harvard, professor da Tabata Amaral. Ela fica dizendo tudo aí. Ai, peraí. É porque são duas pessoas. Steven Levitsky, Daniel Ziblatt. 2 cientistas políticos de Harvard, né, escreveram esse livro aí. Muito bom. Eu acho ele muito bom. Esse livro não acho tão difícil de ler e acho que dá um panorama pra gente entender melhor esse momento do mundo que tá indo ladeira abaixo mesmo. Eu tenho muito medo desse momento pós-verdade 2.0 aí. Eu vou indicar um livro também, mas é do Eugênio Butti, né? Eugênio Butti, gênio, jornalista, professor da USP, né? Foi professor durante muito tempo da Casper Libero e hoje é professor da USP. É uma máquina de produção de bons livros, né? Não só de produção de livros, mas bons livros. Tem tema de biografia, pesquisa agora o impacto da digitalização na vida. E um que ele publicou esse ano, de 2025, que eu adoro, que acabou de sair, é pequenininho, curtinho, uma coleção de ensaios, chama Razão Desumana,
Cultura e informação na era da desinformação inculta e sedutora. E ele vai mostrar como esse ciclo, né, de racionalidade técnica, autônoma, que foi inculcado na gente pelos algoritmos, né, essa coisa binária 0101010101, se meteu na comunicação, na mídia e na vida cotidiana e tá dando em tudo que vai dar. Então, se você quer um bom debate sobre o impacto da inteligência artificial e dos algoritmos na comunicação e na vida, Eugênio Butti. Compra. Qualquer coisa do Eugênio Butti presta. Qualquer coisa. E, além de tudo, é simpático, uma pessoa educada, civilizada, assim, de bom trato, uma ótima pessoa. E ainda é a única pessoa da comunicação que o Michel lê e não fala mal. Entendo. É a única pessoa da comunicação que eu leio e entendo. O Muniz Sodré eu gosto muito. Li Pensamento Nagô. Eu acho que é isso. Gosto desse livro. Mas as outras coisas, tudo que Marina me cita sempre, o barbeiro, muito chato. Olha que dupla maravilhosa, um complementa o outro. Não, Marina sabe tudo desse Marina negócio. sabe Me tudo. ensina muito. 100% Marina me apaixonada por Marina. ensina. Não, mas a biblioteca mental do Michel não tente competir. Mas a gente complementa, não precisa competir. Eu sempre tenho uma série da Netflix que ajuda muito também. Mas hoje eu vim de livro, hoje Hoje a gente só citou livro, hein, gente? Obrigado, hein? Vambora. Beijo, Marina. Beijo. Thaís, tchau. Beijo. Você que ficou aí, muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pela sua escuta. A gente volta, né? Daqui a 15 dias. Tchau.